Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 1, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou nunca cessar. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo, ou injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, essa é uma parábola de Jesus. Os irmãos que estão nos grupos familiares, nas pequenas famílias, eles têm estudado sobre as parábolas, né? Então tem sido um momento precioso para quem está indo nas pequenas famílias, estudando várias parábolas nesses dias. Nós temos mandado as parábolas pelo e-mail, para que você possa acompanhar, e também nós estamos imprimindo as parábolas no boletim da igreja. Então, você tem a parábola todo domingo aqui. A parábola dessa semana, você tem no boletim, para que você possa levar e possa estudar nos grupos familiares da igreja, né? Jovens, adolescentes, crianças, os grupos que se reúnem nas casas, aqui na igreja, e em várias casas. E estão aprendendo bastante sobre as parábolas. É um momento que você pode estudar a palavra de Deus, e pode ser enriquecido com a palavra de Deus. Ela vai, com certeza, os que estão participando dos estudos estão sendo muito abençoados. Amém? Glória a Deus. E semana passada, eu falei aqui sobre removendo os entulhos. Quem estava aqui pôde ouvir o meu testemunho sobre a compra do meu apartamento. E eu aproveitei para contar o que Deus fez na minha vida naquele período. Um período que não foi nada fácil. Foi um momento de muita luta, muita tribulação, muita pressão e muita perseverança. Mas também um momento em que Deus falou muito comigo, em que eu vi mais uma vez Deus ouvindo as minhas orações, Deus me dando forças, acrescentando fé ao meu coração, e eu pude falar isso. Eu havia dito que no domingo retrasado, quando a Sucena pregou, que eu iria falar, então foi a semana passada, e foi um momento em que eu tive que orar muito, momento de orar sem cessar, orar sem cessar. E essa parábola, ela tem muito a nos ensinar sobre orar sem cessar, né? Seria orar sem cessar. Até chegar lá, até essa explicação, eu queria falar rapidamente sobre essa parábola. As parábolas têm muito a nos ensinar. Por isso Jesus contava parábolas. Jesus tinha um propósito. As parábolas faziam com que as pessoas facilitavam o entendimento dos seus ouvintes e tinham ensinamentos práticos para que você colocasse em prática e você fosse abençoado. As parábolas nos ensinavam sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Aliás, elas nos ensinam sobre isso. No verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever
de orar sempre e nunca esmorecer. Em outra tradução diz, e nunca desfalecer. E a palavra de Deus, ela nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar. Ela nos exorta a ter uma vida de oração sem cessar. E também de não desanimarmos por causa da demora das respostas de nossas orações, pois Deus sempre as ouve e no tempo certo Ele as responde. No Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3, nos diz, Davi escrevendo sobre a paciência da oração, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e tirou-me de um lago, de um lodo, ou em outra tradução fala de um lago de perdição, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e colocou um hino de louvor nos meus lábios. A palavra de Deus nos mostra que todas as vezes que com paciência nós oramos e buscamos a Deus, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E Davi expressa de uma forma muito bonita essa situação, porque ele diz que Deus se inclinou para ele. E essa maneira de Davi se expressar é a maneira como um filho fala do pai. E Davi, ele tinha Deus, ele tinha esse sentimento de pai com Deus, esse sentimento de que Deus era pai, que Deus amava, que Deus cuidava. E por isso Davi, ele escrevia salmos lindos, por isso que Deus falando sobre Davi, ele diz que Davi tinha um coração como o de Deus. Ele agradava muito a Deus. Ele era muito íntimo de Deus. E esse sentimento de Deus se inclinar é até interessante, porque Deus não se inclina para ninguém, mas um pai se inclina para o seu filho. Um pai se inclina para saber o que o seu filho necessita. Qual é o problema? Né? Qual é o pai que não se inclina quando vê um filho chorando, pedindo alguma coisa? Então era esse sentimento que Davi tinha. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu a minha oração. Deus é bom. Amém, queridos? No verso 2 diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na época de Jesus, os juízes, eles eram costumeiramente corruptos. Né? Eles tinham, o nome que se dava para os juízes era, em hebraico, ou, na verdade, em grego, Dayanei Gezelote. Aliás, Dayanei Gezerote, que significa juízes de proibições. Se você tira no Gezerote o R e coloca o L, ficava Gezelote, e mudava todo sentido, de juízes de proibições para juízes ladrões. Então o pessoal já fazia trocadilho naquela época. Já fazia mudava uma letra e, em vez de chamar juízes de proibições, eles diziam juízes ladrões. Então, já havia justamente esse trocadilho por causa da corrupção que existia no meio dos juízes. Eles eram corruptos e não temiam ninguém e facilitavam as coisas para os que pagavam alguma propina. Era mais ou menos essa situação naquela época de Jesus. Jesus fala de um juiz, conta de um juiz que não temia ninguém, não temia Deus, corrupto. E quando você ouve algum comentário bíblico sobre esses juízes, eles descrevem justamente essa situação. Um local numa cidade, onde você entrava na cidade, você tinha a cadeia, você tinha o fórum, onde o juiz se sentava, em várias almofadas, as pessoas mais importantes ao redor dele, e os que estavam clamando e pedindo para que fossem ouvidos num outro saguão, gritando, e de vez em quando algum passava um dinheiro, que chegava até uma dessas pessoas sentadas ao redor dos juízes, essa pessoa ia até o ouvido do juiz, sussurrava alguma coisa, aí o juiz chamava a pessoa que tinha pago para julgar a sua causa e, na maioria das vezes, para julgar a favor dele.
que tinha pago alguma propina. Então era um ambiente difícil. Então você imagina um ambiente desse, onde quem paga mais leva. Né? Um ambiente onde quem tem dinheiro é ouvido. A sua causa é ouvida e a sua causa já entra com uma certa vantagem por causa da corrupção, por causa do dinheiro que você pagou. Isso era muito terrível naquela época. E o versículo 3 fala de uma pessoa nessa situação. Uma pessoa que precisava ser ouvida. Ela tinha uma necessidade. Ela tinha uma causa. Mas ela não tinha dinheiro. Versículo 3. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então, em outra tradução fala uma certa viúva. E Jesus, quando ele contava as parábolas, elas tinham um propósito de nos ensinar muitas coisas. E Jesus não escolhe os personagens à toa. E quando ele escolhe uma viúva, quem está ouvindo a sua parábola, naquele tempo, seus ouvintes, eles sabem o que significa ser uma viúva nos tempos bíblicos. Nos tempos de Jesus, o que significava ser uma viúva? No Antigo Testamento, a viúva era o símbolo típico dos inocentes, dos impotentes, dos desamparados, dos oprimidos. Uma viúva numa sociedade machista, uma cultura machista, ela não tinha nenhuma chance. Ela não tinha um homem, ela estava só. Ela não tinha um homem que lutasse por ela. Ela não tinha um homem que brigasse por ela, que trabalhasse, que a sustentasse, que cuidasse dela, que lutasse pelas causas da família. Ela estava só. E as mulheres não podiam estar em locais públicos, onde haviam só homens. O tribunal, o fórum, era um lugar só de homens, não era um lugar de mulheres. Elas não iam lá, não ficava bem para uma mulher. Era horrível aquilo. Então você imagina a situação dessa viúva nessa parábola. E os ouvintes estão ouvindo a história, eles gostavam de ouvir histórias. E Jesus contava muito bem essas histórias. E eles ficam com a sua atenção presa ali. O que vai acontecer com essa viúva? Essa viúva, eles estão ouvindo a parábola e pensando, essa viúva está na roça. Ela não tem chance nenhuma. Um juiz corrupto. Ela não tem dinheiro. Ela não tem quem ouça a sua causa. Ela não tem quem lute, ninguém que lute por ela. Ela não tem chance. É perdido o seu tempo. Vai ser humilhada. Com certeza os homens vão ficar olhando para ela e mandando ela sair dali, dizendo para ela, você não tem vergonha? Você não tem vergonha de estar aqui? Isso aqui não é lugar para você. E ela está lá. E alguns textos da palavra de Deus falam da situação da viúva. E falam que Deus defendia a causa das viúvas. Êxodo 22 e 23, Deuteronômio 10, 18, diz assim. Aliás, Êxodo 22 a 23 diz, a nenhuma viúva, nem órfão, afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Então, Deus sabia que só Ele podia, num momento desse, ajudar uma viúva. Ele sairia à defesa de uma viúva e de um órfão. Deuteronômio 10, 17 a 18 diz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então Deus, para manifestar o seu poder e a sua justiça, ele cita a situação em que se encontrava o órfão e a viúva na sociedade judaica, nos tempos bíblicos. E no versículo 4 e 5 diz assim, fala sobre o juiz. Então a viúva aparece no versículo 3 e começa a pedir, julga minha causa contra o meu adversário. No versículo 4 diz assim, ele, o juiz, por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei
a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então esse juiz se põe a pensar, ele diz consigo mesmo, que ele não teme a Deus, não teme a ninguém. Ele voltou a lembrar aqui, na parábola, que ele não devia nada a ninguém, e não tinha nada que se envergonhar dos seus atos diante dos homens. Quanto à viúva, ela está aparentemente em uma situação desesperadora. Ela é uma mulher no mundo de homens, uma viúva sem dinheiro, nem amigos poderosos. Não se pode apelar ao juiz que não tem um senso de dever para com Deus. E nenhum ser humano pode fazê-lo ficar envergonhado de qualquer ato mau que ele venha a realizar contra os inocentes. Mas o juiz percebe que ela não irá desistir e resolve lhe conceder uma audiência, como também julga a causa a seu favor. E aí essa situação dessa viúva, ela nos leva a pensar na perseverança que nós devemos ter em nossas orações. Mateus 10, 22 diz assim: e odiado de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém? E Hebreus 10, 36 a 39, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, queridos? Essa viúva, ela é um exemplo para nós de perseverança. Um exemplo de quem confia em Deus. De quem está incessantemente orando, até que sua oração seja respondida. E para terminar a parábola, você vê que a gente analisa uma parábola rápido, né, queridos? Versículos 6, 7, 8, Jesus termina dizendo assim: Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, ou nesse injusto juiz. Pensa no que ele falou. Ele disse que ele não devia nada a ninguém, ele não temia a Deus, mas de tanto que ela estava ali pedindo e molestando ele se sentia molestado. Eu fico imaginando o tamanho do volume da voz dela no meio de todos aqueles homens. Ele resolve atender o pedido dela. E no versículo 7, Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, amados, a gente tira algumas lições. O que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola? Primeiro, o que está bem claro e explícito: o dever de orar sempre, ou seja, orar sem cessar. Amém? Orar sem cessar não é um direito dos cristãos, é um dever. É um dever. Devemos orar sem cessar. Parece fácil, né? Acho que nós já ouvimos isso muitas vezes. Você deve orar, você precisa orar. É importante que você vigie todos os dias, né? Vigiai, porque não sabei que hora o ladrão virá, e que a vinda do Senhor será como o ladrão que vem à noite, quando você menos espera. Então nós temos o dever de orar sempre, ou seja, orar sem cessar. Vocês estão ouvindo bem? Está dando para ouvir mesmo com essas falhas? Glória a Deus. E o que é orar sem cessar? Orar sem cessar é você virar um monge, mudar para um mosteiro e ficar orando 24 horas por dia. Na antiguidade os homens faziam isso. Alguns homens, na sua busca de agradar a Deus, na Idade Média, eles se tornavam monges e viviam o seu cristianismo longe de tudo e de todos. Iam para mosteiros e ficavam longe das pessoas, num desejo de
de não se contaminar, de não pecar, de estar lá enclausurados, longe de qualquer situação que os pudesse levar ao pecado. Assim, de uma certa forma, um pensamento errado, porque eles acabavam vivendo um cristianismo isolado, e não da maneira como Jesus queria. Então, orar sem cessar não é isso. Orar sem cessar é ter uma resposta de oração para cada momento de sua vida, para cada situação de sua vida. Quando você entende que a oração não é uma reza, mas sim um diálogo, então você começa a falar com Deus logo cedo, logo quando você acorda. Você já começa o seu relacionamento com o seu Deus. Eu não saio da minha cama sem falar com Deus. Eu não quero dizer que eu seja o melhor exemplo para orar sem cessar. Até eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Outro dia eu contei aqui uma história sobre quando eu trabalhava na Santista, um elogio que eu recebi sobre uma situação, né? Acho que foi a semana passada, não me lembro, sobre o presidente de uma empresa, que eu atendi a esposa dele numa confecção, depois ele conversou com o diretor da Santista e eu fui elogiado na frente de todos. E eu queria até falar que eu não conto isso para me gabar, nem para me exibir. Eu tenho muito temor com tudo isso. Né? Tenho muito temor. Às vezes, enquanto eu estou pregando, eu estou pedindo para Deus ter misericórdia de mim. Para eu não tomar o cuidado para não me exibir, não falar alguma coisa que pareça exibicionismo. Mas eu quis falar aquilo para falar do exemplo, de situações que eu passei, aquilo que Deus fez numa situação de perseguição, de um início difícil, e até onde Ele me levou, né? Dentro da empresa, de ser exaltado, porque eu tive que me humilhar lá dentro. Então, é nesse sentido muitas vezes. Então, alguém precisa dar algum exemplo, não é verdade? Então, um exemplo meu, eu não levanto da cama, irmãos, sem orar, sem começar a orar. Né? Aí você pode falar, mas você fica então 15 minutos sentado na cama? Não fico, mas eu já começo o meu dia. Então, eu começo a ficar condicionado. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, me guarda disso, me guarda daquilo. Senhor, me ajuda a fazer tua vontade. Então, já começo de manhã a falar com o meu Deus, porque eu sei que a oração é um diálogo. Mesmo enquanto você está se preparando para ir trabalhar, enquanto você vai para o trabalho, durante seu dia de trabalho, dando respostas em oração para cada situação, para cada momento, no escritório, no carro, na rua e etc. Para cada situação, uma situação de confusão, uma situação de contenda, você está dando respostas de oração e orando sem cessar, ligado, conectado a Deus, pedindo para Deus te abençoar no seu trabalho. Então eu fui levado na minha vida a clamar muito. Quando eu trabalhava, quando eu trabalhava secularmente, a entrar nos meus clientes, já chegar orando, intercedendo, pedindo para Deus abençoar o meu cliente. Eu dependia dele. Senhor, abençoe esse cliente aqui. Para me usar durante o dia, para que pessoas pudessem de alguma forma ouvir algo a respeito de Cristo. Então, a gente vai se condicionando a isso. Durante o percorrer do dia, a oração deve ser a nossa primeira resposta a toda situação atemorizante, a todo pensamento ansioso, a toda tarefa indesejada que Deus comanda. Um autor de livros conhecido, tem até uma Bíblia com anotações dele, John MacArthur, adverte que a falta de oração vai fazer com que paremos de depender da graça de Deus e passemos a depender de nós mesmos. Orar sem cessar é, em essência, dependência da comunhão com o Pai. Amém? Dependência de você ter comunhão com Deus. Eu imagino Davi, o rei Davi, dessa forma.
né? Uma pessoa que dependia da comunhão de Deus. Alguém que queria muito ter comunhão com Deus. Escreveu salmos maravilhosos. E num determinado momento da sua vida, quando ele começou a se engrandecer e acabar essa dependência de Deus, eu entendo que foi o momento em que ele pecou. Nos tempos em que os reis saíam para as guerras, Davi levanta de tarde e vai observar uma mulher, vai passear no pátio e vê uma mulher tomando banho. Se interessa por ela e comete adultério com ela. E de um erro, puxa outro erro. Do adultério virou mentiras e até acabar em homicídio. Um homem que deixou de ter comunhão com Deus. Um homem que cessou a sua comunhão ou a sua oração sem cessar, se assim nós podemos dizer. Amém? Aqui começa a ficar um pouco mais prático. Nós precisamos entender que o cristão vive em um mundo onde há uma forte pressão para que ele deixe de confiar em Deus. Uma forte pressão para não ser fiel a Deus. É uma luta contra a nossa carne e uma luta espiritual. Amém? Eu me lembro de uma luta. Eu me lembro de um momento de pressão na minha vida, em 2001, em que eu senti isso. Em que eu senti uma pressão espiritual tão forte na minha vida, um desânimo mortal. Um desânimo mortal, porque eu tive pensamentos de morte. Pensamentos passaram pela minha cabeça. Não de me suicidar, de forma nenhuma, né? Mas de estar passando numa determinada situação que eu fiquei pensando, se eu tivesse morrido, eu não estava passando por isso. Situações com 30 e poucos anos de idade. Tamanha pressão que eu sentia. Situações que nos levam a ficar deprimidos, angustiados, ansiosos, com muito medo, do que a gente nem sabe, mas uma opressão. Alguém já sentiu já teve um sentimento assim? Né? Bastante gente, né? Você desanima de tudo. E eu me lembro que naquela época, a minha vitória contra isso foi orar sem cessar. Foi me levantar com mais alguns irmãos e ir orar, e ir buscar a presença de Deus. E clamar ao Senhor para que Ele me desse uma libertação, para que Deus me curasse. E foram vários dias, onde a cada dia que eu orava, eu sentia a libertação de Deus na minha vida. A cada dia que eu orava, Deus ia me curando um pouquinho. Eu me sentia cada vez melhor. O coração disparado, onde tudo bem com as crianças? Somos invadidos. Pronto, já estão indo embora. Olha lá. Eles pensaram que ninguém estava vendo. Mas uma situação onde a cada dia eu via Deus assim se manifestando e curando o meu coração. Mas para alcançar essa vitória, presta atenção aqui, queridos. Presta atenção. Foi orando dia após dia. Orando com muita intensidade. Orando com o coração. Nós precisamos entender, voltando a essa frase, que o cristão vive em um mundo onde há uma forte pressão para que ele deixe de confiar em Deus. Uma forte pressão para não ser fiel a Deus. É uma luta contra a nossa carne e uma luta espiritual. Porque, amados, só quem ora sem cessar consegue suportar as aflições dessa vida. Só quem ora sem cessar. Só quem ora sem cessar é que consegue suportar as tentações. Só quem ora sem cessar vai suportar as tentações. E a minha grande preocupação hoje, a minha grande preocupação é de ver que a maioria dos cristãos hoje não tem orado.
como deveria orar. Não oram. Não temem a Deus como deveriam temer. Não levam isto a sério como deveriam levar. Eu me lembro de um testemunho tremendo. Foi uma época em que eu acompanhei um rapaz que estava tentando se libertar das drogas. Eu acompanhei ele vários dias numa reunião que o Silvio, da Cristo Resposta, dirigia. E eu acho que ele dirige ainda. Lá na Conselheiro Nébias. E eu fui lá quase que um mês inteiro, todas as manhãs, acompanhando aquele rapaz, para que ele fosse liberto das drogas. E num dos testemunhos, o Silvio ficou meu amigo, e o Silvio conta um testemunho. Ele foi uma pessoa viciada. Ele foi para a cadeia, esse irmão. E na cadeia, ele ganhou uma Bíblia, um Novo Testamento dos Gideões. Quem já teve a oportunidade de ver o Novo Testamento dos Gideões, ele tem uma folha de seda bem fininha. E ele pegava aquelas folhas de seda para enrolar a maconha. Para enrolar a maconha e fumar. Então ele fazia isso com a Bíblia. Então, olha aonde esse homem chegou. E numa daquelas vezes em que ele puxou a folha, ele, antes de enrolar, ele resolveu ler o que estava na palavra de Deus. E como a palavra de Deus não volta vazia, amém? Ali ele se converteu. E ele entregou a vida para Jesus. Então, é as coisas que Deus faz. E se tornou um grande homem de Deus. Mas ele que conta que nesse processo de libertação, que não foi do dia para a noite, ele conta que às noites, ele estava sozinho, e ele orava, sem cessar. Ele orava, a vontade dele, fumar maconha, era tão grande, que ele clamava a Deus, que ele orava tanto, mas tanto, contra aquela vontade que ele tinha dentro dele, na carne dele, que ele suava, que ele falava que o suor escorria assim pelos cotovelos dele, e escorrendo, tamanha a intensidade com que ele pedia para Deus libertá-lo das drogas. Tamanha a intensidade com que ele pedia para Deus, para que ele nunca mais voltasse a fumar maconha. E ele foi liberto. Mas com muita oração, para vencer a sua vontade, para vencer a vontade da sua carne. O seu desejo de pecar e de desagradar a Deus. No momento em que ninguém ia ver, no momento em que ninguém estava olhando, e ele estava sozinho. Deus deu vitória para esse irmão. Amém, querido? Então, só quem ora sem cessar é que consegue suportar as tentações. Só quem ora sem cessar é fiel até a morte. Amém? Então veja, amados, a oração está para o crente da mesma forma que o combustível está para o automóvel. E tentar ser cristão sem oração é a mesma coisa que tentar fazer um carro andar sem combustível. Não tem jeito. É ficar se sonhando, né? Que o carro vai andar. Quando eu estava escrevendo isso, eu só pensava no Fusca, sem pensar no pastor José da Paz, pode acreditar. Mas eu vi o Fusca na minha cabeça, né? E eu fiquei imaginando, acho que é porque eu tive Fusca também, e eu já fiquei com o Fusca sem gasolina. E eu vou contar para vocês. Sabe o que aconteceu? Ele não andou. Ele não foi. Não adianta. Fusquinha não anda sem combustível. E eu acho que carro nenhum, né? Não vai andar. Só se estiver na ladeira. O problema é que a maioria dos cristãos hoje querem andar com o combustível na reserva. Você já viu? O cara deixa o combustível na reserva ali e ele não para no posto para encher o tanque. E ele quer andar até o limite. Porque ele tem preguiça de parar no posto. Então ele não vai. Você já viu isso? Alguém já viu isso acontecer? Né? As mulheres fiquem quietas, por favor. Então o cara não para no posto para pôr combustível e fica andando com o tanque na reserva, pedindo misericórdia para o carro chegar ao destino. Senhor, tem misericórdia. Senhor, faz esse combustível. Senhor, por favor, Deus multiplica o combustível nesse tanque
Deus multiplica. Eu fico imaginando o cristão com a oração, a mesma coisa. Ele não enche o tanque dele, espiritual. Ele não busca, ele não ora. E ele fica depois pedindo misericórdia para chegar aonde ele precisa. Para resistir às tentações, para resistir ao pecado, para não se desviar dos caminhos de Deus, para fazer a coisa certa, para tomar a decisão certa. Senhor, olha, eu vou fazer isso, mas se não é para fazer, coloca um anjo na minha frente que me impeça de fazer isso. Aquelas orações meio malucas. Então, amados, toda a minha vida, eu tenho aprendido e tenho tentado ensinar isso. Todas as minhas grandes experiências com Deus vieram de momentos de muita oração. Tudo que Deus fez na minha vida, talvez se eu pudesse chamar alguns aqui para falar, contar o seu testemunho, mas foram momentos de muita intercessão. Os momentos de experiências, momentos de sobrenatural na minha vida. Foi sempre orando, mas muitos deles pedindo misericórdia para Deus. E eu só tive fé nesses momentos mais difíceis, porque eu me pus a orar sem cessar e com mais intensidade. E eu pedia mesmo, contei para vocês aqui, quem estava aqui domingo passado ouviu eu falando sobre a compra do meu apartamento. Eu só tive fé, porque eu orei sem cessar, toda noite, e com muita intensidade, porque eu estava num momento de pressão na minha vida, de resolver uma situação. Foram meses, não foram dias, e os melhores momentos são os meses, né? Aquelas coisas que são longas, e você tem que orar. Porque se você não orar, você não chega até o fim. Você não aguenta. É só Deus. Amém? Por que orar sem cessar? Continuando. Em sua carta aos Filipenses, Paulo nos exorta a não mais sermos ansiosos, mas pelo contrário, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Então, Deus está esperando você pedir, você orar, você colocar diante dele a sua necessidade. Jesus nos ensina nesta parábola, através da atitude dessa viúva, que haverá momentos na nossa vida em que teremos que orar com mais intensidade. Aquela viúva, ela tinha que gritar. Irmão, você imagina nessa parábola? O que aqueles homens estavam pensando? Imaginando e conhecendo o lugar, o lugar onde o juiz ficava, e onde haviam muitas pessoas pedindo. Então, os comentaristas bíblicos, eles nos dão uma ideia de como seria aquele lugar. Só tinha um jeito do juiz ouvir aquela viúva, gritando. Ela tinha que gritar no meio dos homens, para que alguém ouvisse a sua causa, porque ela não tinha dinheiro para chegar, para se aproximar do juiz. Ela não tinha dinheiro para dar para aqueles homens que eram os intermediários, que iam até o juiz. Não tinha nada. Então de onde ela estava, ela tinha que ficar gritando, para que alguém ouvisse a sua causa. E ela foi para o tudo ou nada. Ela foi pedir, ela foi insistir. E por isso que Jesus diz que o exemplo dessa parábola, Jesus contou-lhes uma parábola que fala sobre o quê? Orar sem cessar e não desfalecer. Porque há momentos em que a pessoa desfalece, ela cansa. E era o que Jesus estava dizendo. E ele estava dando a esperança para os seus ouvintes. E eu imagino aquela viúva gritando para ele ouvir. Chegou o momento que aquele juiz que não temia Deus e não temia ninguém e não devia nada para ninguém, um homem super poderoso, rico, que fazia o que queria. Falou, olha, eu estou cansado de ouvir essa mulher ficar falando, chama ela logo aqui que eu vou atender o pedido dela. Chama logo ela aqui. Eu vou atender, vou julgar a causa dela e ainda a favor dela, para que ela não volte mais aqui. E Jesus diz, olha, pensa bem, Deus é desse jeito? E aí, queridos, ela gritava. Agora, você não precisa gritar porque Deus não é surdo. Mas tua alma precisa gritar. A tua oração precisa ser com intensidade. Você precisa falar lá do fundo.
Senhor, ouve a minha oração. Senhor, olha o meu clamor. Deus, olha a minha necessidade, Senhor. Por favor. Por favor. Amados, quando eu orava em 2010, essa parábola não saía da minha cabeça. Porque eu me lembrava o tempo todo, e eu falava para Deus, Senhor, eu não estou orando para um juiz injusto, eu estou orando para um Pai amoroso. Então, me ajuda a ter fé, e me ajuda a ter paz, me ajuda a suportar mais um dia. Mais um dia, Senhor, me ajuda a vencer mais um dia, Senhor. E ela pedia todos os dias. E aparentemente, aquela viúva, o que acontecia? Ela pedia todos os dias, aparentemente sem ser ouvida. Ela não sabia que ela estava sendo ouvida, mas o juiz estava ouvindo e já estava se enchendo. Aquele juiz. Todo dia ela pedindo. Imagina se ela tivesse desistido. Ou seja, ela não foi atendida prontamente, mas ela não desistiu. Amém? Ela não desistiu. Orar sem cessar é orar hoje, amanhã, depois e depois, com muita intensidade, até você ser atendido. E as barreiras culturais. Uma mulher no meio de homens, a impossibilidade dela ser ouvida por causa da gritaria dos outros, a falta de dinheiro para a propina, não impediram ela de continuar e continuar. Então você imagina a cabeça dessa mulher, tudo ali estava contrário a ela. Jesus mostra, olha, nada estava a favor daquela mulher. Nem a cultura, nem a condição social dela, nem o fato dela ser mulher, nada. Tudo contra ela. Falta de dinheiro. E ela continuou pedindo. Orar sem cessar é orar sem saber quando você será ouvido e atendido. É orar sem saber como Deus irá te responder. Simplesmente orar e orar com intensidade, fazer sua parte e deixar o impossível para Deus. Já estou terminando. E por que orar? A oração é algo muito espiritual. O diabo, amados, ele não gosta de crente que ora. Fala para quem está do seu lado. O diabo não gosta de crente que ora. Não gosta. Crente que ora, dá trabalho para o capeta. Deixa o diabo encapetado. O diabo fica endemoniado com crente que ora. Amados, orar é algo muito espiritual. Muito espiritual. Quando você ora, você não imagina o que está acontecendo. Você não sabe, mas um dia você vai saber. E se você não acredita no céu e no inferno, eu quero lhe dizer uma coisa. Um dia você vai acreditar. O problema é que pode ser tarde. Você vai acreditar quando você estiver lá. Acredite. Por quê? Por que é algo muito espiritual a oração? E eu já falei isso aqui várias vezes. Porque quando você ora, quando você está conversando com alguém, endemoniado, a pessoa está possessa, você conversa com ela, você bate papo com ela, ela conta o que está acontecendo com ela. Quando você fala assim, tudo bem, mas agora nós vamos orar. Quando você começa a orar, o diabo se manifesta. Quando você começa a orar, o demônio começa a ficar com raiva. Se você parar de orar e conversar, o demônio para de gritar, para de tudo. Mas quando você ora, quando você é como se fosse um clique. Agora você entrou em outra esfera espiritual. Você saiu do natural para o espiritual. Então os anjos estão ali, Deus está ali, tudo. Mas precisa orar para que algo espiritual comece a acontecer. Para que uma batalha espiritual se trave. Aí o demônio se manifesta, a briga, a luta. Entendeu? Coisa começa. Aqui nessa sala, outro dia, sentado ali na frente, eu conversei, eu sabia tudo o que aconteceu. Eu vou conversar. Na hora que eu começar a orar, eu sei o que vai acontecer. E não deu outra. Não deu outra.
E o diabo se manifestou. E eu me lembro que aquele dia, eu estava com meu sogro. E os irmãos que às vezes oram comigo, que tem visão espiritual do que está acontecendo, não estava. Eu pensei, eu queria que algum tivesse. Pois Deus deu a visão para mim, Deus falou comigo, Deus deu a revelação para mim de tudo que precisava acontecer. De tudo que estava acontecendo com aquela pessoa. E eu pensei, olha só, Deus não precisa mesmo, Deus faz do jeito que Ele quer. Agora, tudo isso, irmãos, com a oração. Então, irmãos, acredite que a sua oração faz diferença. Por isso que o diabo não quer que você ore, por isso que a tua carne não quer que você ore, por isso que você tem preguiça de orar, por isso que orar não é fácil, por isso que Jesus nos exorta a orar sem cessar, e a maioria das pessoas não oram sem cessar, não tem vida de oração, porque a oração muda a vida de uma pessoa, a oração ajuda o indivíduo a resistir aos pecados, às tentações, a oração, quando você ora por alguém, mas para Deus, quando você não tenta mudar o coração de alguém, mas você começa a orar para Deus mudar o que está errado, é Deus que começa a mudar as coisas, Deus, você começa a ver a resposta de oração. Amém, queridos? Mas o problema é que não oramos como deveríamos orar. Eu estou falando isso para crentes. É o que Deus colocou no meu coração. Como orar? Ora do teu jeito. Irmãos, oração é um diálogo. Você não precisa ter palavras bonitas. Ó Deus onipotente, onisciente, onipresente, nós te louvamos pelas tuas grandezas, maravilhas. Ó profundidade da riqueza. Você não precisa falar. Você vai do teu jeito, com as tuas palavras, e você diz para Deus, do jeito que você conversa com alguém, você conversa com Deus, porque Ele te conhece o dia inteiro. E na hora que você vai falar com Ele, você muda o teu jeito, Deus fica olhando, falando, por que está falando agora assim? Por que agora está desse jeito? A gente tem que ter retórica, quando vai tem que saber falar quando vai nos tribunais, né? Você tem que saber como se portar. Com Deus, amado, você vai se portar com respeito, mas você pode ser você, abrir o seu coração, porque Ele te conhece. Porque Deus é simples com simples. Amém? Deus quer ouvir a tua oração, do seu coração, do jeito que você é. Ele está esperando isso. E o impressionante, e o maravilhoso disso tudo, que Deus nos ama tanto, que Ele fica aguardando você falar com Ele. Deus está esperando isso. O teu Criador, Ele espera isso. Que você fale com Ele, que você converse com Ele. Que você tenha diálogo, que você abra que você fale para Ele os seus pecados, que você fale para Ele as suas lutas, os seus medos, as suas dificuldades, os seus temores. Fala para Deus, Senhor, eu tenho medo disso, eu tenho medo de ficar desempregado, Senhor, eu tenho medo de passar fome, Senhor, eu tenho medo disso, eu tenho medo de morrer. Deus está esperando você ser sincero, porque Ele já sabe, mas Ele quer que você fale para Ele, que você abra o seu coração. Senhor, você pode dizer, irmão, você pode mentir para todo mundo e continuar dizendo que você não mente. Quando você for falar com Deus, você fala, Deus, eu sou um mentiroso e eu sei que o Senhor sabe. Eu sou um mentiroso, eu estou mentindo para todo mundo, eu não consigo mudar. Duro é o cara que mente e continua mentindo, até para Deus. Fala para Deus, Senhor, como eu faço para mudar isso? Como é que eu faço, Deus, para mudar essa situação? Como é que eu faço para mudar, Senhor? Fala para Deus, está aí esperando você abrir o seu coração. Está esperando você orar e falar assim, olha Deus, eu tenho dificuldade para acreditar que o Senhor existe. Fala comigo. Eu vou conversar com o Senhor, que nem aquele careca falou no culto. Mas fala comigo, Senhor. Eu vou falar o que ele falou para dar uma chance. Se o Senhor me ama, mostra que o Senhor existe mesmo. Eu não quero ter dúvida. Amém? Glória a Deus. Então, amados, no final Jesus diz que se as necessidades dessa mulher são supridas, quanto mais as necessidades dos crentes que oram não a um juiz iníquo, mas a um Pai amoroso, um Pai que quer ouvir nossas petições. A viúva nos ensina a ter esperança e perseverança. Todos os dias ela apresentava o mesmo pedido. Você não deve desistir de orar até que Deus responda a sua oração.
Deus não é egoísta como aquele juiz, e mesmo quando Ele demora a atender uma de nossas orações, é porque Ele tem como propósito fortalecer a nossa fé e paciência. Não sabemos o tempo e os caminhos de Deus, Ele tudo fará. Por isso, Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Um dos grandes problemas dos crentes é que eles não confiam que Deus está fazendo o impossível, fazendo o que nós não podemos fazer. Amém? E termino dizendo, Lucas 1:37, que diz: para Deus não há impossíveis. Aleluia. Vamos ficar de pé? Agora, amados, pensa bem. Jesus começa uma parábola dizendo o seguinte: que Ele está nos ensinando uma oração, que Ele está nos contando uma oração que é para nos ensinar a orar sem cessar, sem esmorecer. E no final Ele termina dizendo: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então agora você já tem a resposta. Amém? Por que Jesus está dizendo isso? Porque a falta de oração faz com que as pessoas não tenham fé. É por isso. Jesus está dizendo isso. Ele está ensinando as pessoas a orarem sem cessar. Porque se elas não orarem sem cessar, quando Ele vier, Ele não vai ver fé, Ele não vai achar fé no seu coração. Você quer ter fé? Você quer ser uma pessoa de fé? Porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o quê? É crer no impossível. É crer naquilo que Deus pode fazer e ainda não foi feito. Responder tua oração. Então, quando começamos a orar sem cessar, Deus aumenta a nossa fé. E eu digo isso com autoridade. De muitas situações na minha vida que eu orei para ter fé e pedindo para Deus, eu aprendi isso. A duras penas, vai orar, vai clamar, que eu mudo essa situação. Eu abro essa porta, eu faço o que você não pode fazer. Eu vou fazer os milagres nessa caminhada. As coisas vão acontecer sem você saber, vai acontecer uma coisa atrás da outra. Quando você termina o processo, você olha para trás e você vê Deus, tudo que aconteceu, que você não sabia que iria acontecer. Cada porta que Deus abriu, e te deu fé para você continuar acreditando e confiando nele. Amém? Então precisamos orar, para que quando o Filho do Homem vier, Ele encontre fé no seu coração, Ele encontre fé nas nossas vidas, Ele nos veja sendo fiéis a Ele, suportando as aflições da vida, suportando as tentações da vida, perseverando até o fim, sendo fiéis até a morte, como nós acabamos de ler. Aleluia. Deus é bom. Nosso Deus é bom. Feche seus olhos. O Senhor te ama, aleluia. E isso hoje, essa não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra de exortação para nós. Para que voltemos a orar. Para que voltemos a orar. E quando você começa a orar, eu quero dizer que você volta para o primeiro amor também. Você volta de novo a amar a Deus, a confiar em Deus, a ver a misericórdia dEle. Você começa a voltar para o primeiro amor. Você começa a ser avivado novamente, renovado no seu coração. Deus renova no teu coração a santidade, o desejo de agradar a Ele, de fazer a vontade dEle, de cumprir o chamado que Ele tem para a tua vida. Você começa a temer a Deus e lembrar que servir a Deus não é brincadeira, é algo muito sério. Porque Deus não está brincando conosco. Aleluia. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar todos os homens que
estão aqui. Eu queria que viessem à frente. Vem todos os homens. Eu não estou fazendo um apelo, estou convocando vocês. Eu quero orar. Quando eu estava preparando essa palavra hoje, eu até escrevi aqui. Chamar todos os homens. Deus tocou no meu coração. Os homens precisam de oração. Porque eles são os cabeças de suas casas. Eles são os primeiros a serem atacados. Se o diabo quer derrubar uma família, ele vai para cima do homem, da casa. Porque quando um homem, como eu preguei outro dia aqui, se compromete com Deus, a casa muda. Começa a haver uma revolução dentro do lar. Vem bem perto aqui os homens, bem pertinho, vai dando um passinho aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar por você. Você fecha os seus olhos aqui é você e Deus. Pede para Deus nesse momento. O Senhor, Ele está pedindo que você fale. Nós já lemos aqui hoje que Ele quer ouvir as nossas petições. Pede para Ele, Senhor, fala para Ele o que é difícil para você. Fala para Ele aí no teu lugar, a luta que você tem, a dificuldade de orar, de levar as coisas de Deus a sério. Amado, pensa bem, a vida que você está levando, e se Deus voltar para você amanhã, você tem certeza que você vai se encontrar com Ele? Você tem certeza que você vai entrar no céu? Pensa nisso agora, aproveita para pensar agora. Porque o nosso Deus te ama, e Ele é longânimo para conosco, longânimo. Ele nos dá chance todos os dias de mudar, de buscá-lo, de nos posicionarmos com Ele. Senhor, ouve a oração dos meus irmãos que estão aqui. Deus, ouve a oração destes homens, desses meninos, destes adolescentes, destes jovens, destes adultos, destes anciãos. Senhor, abençoa estes homens em nome de Jesus Cristo. Abençoa estes homens hoje. Estende tua mão sobre eles e ajuda-os, ó Deus, a terem uma vida de oração. Ajuda-os, ó Deus, a serem sinceros contigo. Porque, Senhor, é mais difícil para o homem ser sincero. O homem é durão. Ajuda-os, ó Deus, a serem sinceros das suas falhas, dos seus pecados, dos seus medos, das suas dificuldades, Senhor, dos seus temores. Ajuda-os a mudarem, a serem, Senhor Deus amado, homens de Deus sinceros, comprometidos contigo, que te temem. Ajuda-os, ó Deus, eu te peço isso. Ajuda estes jovens, esses adolescentes que estão aqui, a serem fiéis a Ti, a fugirem do pecado, Senhor, a orarem sem cessar, para resistirem às tentações, para resistirem às paixões. Deus, tem misericórdia destes jovens, tem misericórdia dos adolescentes, dessa geração que tem sido tão atacada pelo inferno, que hoje tem tanta facilidade para pecar. Tem misericórdia e ajuda-os, ó Deus, a resistirem, a se posicionarem, a terem uma experiência sobrenatural contigo, Senhor, a serem visitados pelo Teu Espírito, a serem batizados com o Espírito Santo, Pai, a receberem o fogo do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Fala com eles em sonhos, traz Tua revelação para a vida deles, nós te pedimos isso como igreja. Fala, Senhor, o chamado de cada um. Mexe com a vida deles. Mexe com a vida daqueles, Senhor, que estão no nosso meio. Os homens casados. Abençoa-os para serem bons maridos. Homens fiéis, que também resistem às tentações, ao pecado. Bons pais, Senhor. Homens comprometidos contigo, que oram pelas suas famílias, que abençoam as suas casas. Dá experiências sobrenaturais para estes homens também. Traz o Teu renovo sobre a vida deles. Enche-os do Teu Espírito Santo. Renova Teus sonhos, os planos na vida destes homens. Ajuda-os a perseverarem, a darem muito fruto, Senhor Deus amado. A não serem ociosos. Livra-os de todo mal. Eu quero pedir para estes homens, pelo trabalho de cada um deles. Pai, guarda o emprego destes homens nesse tempo.
Guarda o emprego deles, abençoa o trabalho deles, abençoa suas mãos, em nome de Jesus. Pedimos isto, que haja providência nas suas casas, que haja a tua provisão sobre cada lar, sobre a casa de cada um, sobre a família de cada um, Pai. Nós te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Nós os abençoamos, Deus. Te louvamos pela vida desses homens, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então agora esses homens que estão aqui, vocês viram, no lugar onde vocês estão, viram para as mulheres. As mulheres, fechem os olhos, os homens estendam as mãos para elas. Começa a abençoar essas mulheres. Abençoa sua família. Fala, Senhor, abençoa as mulheres dessa igreja. Senhor, olha para todas essas mulheres que estão aqui. Nós as abençoamos em nome de Jesus. E pedimos que sobre a vida de cada um delas esteja a tua paz, esteja a tua misericórdia, esteja, Senhor Deus, a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, ouve a oração dessas mulheres, ouve o clamor dessas mulheres, Senhor. Ajuda estas mulheres a orarem sem cessar, a não desistirem, Senhor Deus, a seguirem o exemplo desta viúva, como nós vimos hoje nesta parábola, Senhor Deus, a intercederem, Senhor Deus amado, Senhor, com perseverança, com a oração do coração, com intensidade, Senhor Deus amado, que elas tenham experiências sobrenaturais contigo, que elas sejam visitadas, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, que elas sejam batizadas com o fogo do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que elas sejam renovadas, ó Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Ouve a oração delas, enche estas mulheres da tua presença. Nós te pedimos isto, Senhor, e como igreja essa noite nós te pedimos, ajuda-nos a sermos cristãos que oram sem cessar, Senhor, que ouvem esta palavra, Senhor, como uma palavra vinda do céu para as nossas vidas. É o que nós te pedimos como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Você pode sentar, querido. Glória a Jesus. Nós vamos ter um aviso. E depois vamos encerrar o culto. Vou pedir para o Igor vir aqui.